Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está ouvindo esse podcast maravilhoso, Comer para Não Envelhecer, do autor Michael Greger. Gente, essa leitura está sendo assim muito importante para mim. É a primeira vez que eu estou fazendo uma leitura em rede nacional, que eu estou fazendo uma leitura nas redes sociais. Eu sempre li muitos livros sobre alimentação saudável, sempre estudei muito esse assunto, mas para mim trazer esse tópico aqui, dessa forma que eu decidi trazer agora, está sendo muito enriquecedor. Porque eu sinto que eu estou enriquecendo o meu conhecimento junto com vocês, sabe? E eu não sei como é que vocês estão fazendo, mas eu estou fazendo um estudo aprofundado desse livro. Tudo que ele fala aqui, todos os ingredientes que ele fala aqui, eu estou anotando. Por quê? Justamente porque a leitura desse livro é parte de um projeto maior, que se chama Saudabilize. E todos os dias no Saudabilize eu posto uma receita nova. À medida que eu estou lendo o livro, eu estou trazendo para dentro do meu grupo ali, para dentro de quem já é Saudabilize, eu estou trazendo esses conceitos na prática. Então a gente já tem ali receitas com germe de trigo, a gente já tem ali receitas com hibisco, então a gente já está trazendo, eu já estou trazendo, eu não vou esperar acabar o livro para começar a colocar os conceitos em prática. Eles já estão acontecendo. Então se você já quer começar a ter acesso, né, a esses ingredientes colocados na prática, meu amor, vem ser Saudabilize. Saudabilize é o seu lugar, né? É o meu projeto de alimentação diária, né? Um programa de alimentação diária em que a gente está junto todos os dias. A gente tem toda uma estrutura maravilhosa por trás, preparada para te acolher, em que eu, como chefe de cozinha, tem as receitas da minha autoria, você está vendo que eu já estou colocando na prática aqui. Além disso, a gente tem uma Nutri, né, que tira as nossas dúvidas sobre alimentação. Toda quarta-feira tem dia da Nutri. E a gente tem uma comunidade linda de pessoas de diversos países, que você tem oportunidade de se sentar à mesa com pessoas que falam a mesma língua que você, que estão nessa pegada aqui da alimentação saudável. Então, se você sente que é para você o Saudabilize, vai lá, saudabilize.com.br, que eu estou te esperando, meu amor. Vamos agora, então, para a nossa leitura maravilhosa. Estamos na página 82 e a gente começa aqui hoje com A Mágica dos Feijões. Em 1980, já tinha sido demonstrado que feijões provocavam uma resposta excepcionalmente baixa de açúcar no sangue, metade da de outros alimentos comuns. Contudo, 2 anos mais tarde, foi publicada uma descoberta extraordinária. As leguminosas podem beneficiar o metabolismo horas após o seu consumo, ou mesmo no dia seguinte. Se você comer lentilhas no jantar, seu corpo vai reagir de maneira diferente ao café da manhã, 11 horas depois. Mesmo que venha beber água misturada com açúcar na manhã seguinte, seu organismo reagirá melhor se você tiver comido lentilhas na noite anterior. No início, os pesquisadores apelidaram isso de efeito lentilha, mas quando estudos subsequentes descobriram que o grão de bico também parecia funcionar, mudaram o nome para efeito segunda refeição. Como isso ocorre? Nós fazemos um favorzinho às bactérias do nosso sistema digestório e elas retribuem a gentileza. A flora intestinal benéfica pega as fibras que ingerimos e produz ácidos graxos de cadeia curta para nós, os quais são absorvidos pela corrente sanguínea e circulam por todo o organismo. Portanto, se comermos um burrito de feijão no jantar, pela manhã, nossas bactérias do trato intestinal comem esse mesmo burrito e os subprodutos que elas criam podem afetar a forma com que digerimos o café da manhã. Isso ajuda a explicar porque, dentro de um estudo randomizado, diabéticos que consumiam diariamente uma xícara de feijão, grão de bico ou lentilha apresentaram melhorias no controle do açúcar no sangue. Por que não apenas uma dieta low carb? Ao contrário da crença popular, comer um pedaço de fruta durante uma refeição tem o potencial de reduzir, em vez de aumentar, nossa resposta ao açúcar no sangue. E é por isso que os diabéticos tipo 2 já não são mais orientados a restringir a ingestão de frutas. Meia dúzia de ensaios randomizados com grupos de controle substituíram carboidratos com maior carga glicêmica por frutas e encontraram, em média, uma melhora significativa no controle do açúcar no sangue. Inclusive, aqueles que evitam frutas e seguem uma dieta cetogênica para reduzir o açúcar no sangue,
podem, a longo prazo, acabar piorando as coisas. Pessoas que seguem dietas cetogênicas podem quase que duplicar a ingestão de gorduras saturadas, e tais gorduras comprometem a eficiência do hormônio que reduz o açúcar no sangue, a insulina. Há quase 100 anos, sabemos que uma dieta rica em gordura pode, em questão de dias, duplicar as reações de açúcar no sangue, à mesma taxa que os carboidratos. Até uma única refeição é capaz de fazer isso. Em questão de horas, comer um pedaço de manteiga, por exemplo, ou tomar um milkshake podem aumentar drasticamente a resistência à insulina. Mas, e se quem adota uma dieta cetogênica se mantiver fiel ao planejado e evitar carboidratos para permanecer em estado de cetose? Nesse caso, os níveis de AGEs podem disparar. Uma das razões pelas quais os diabéticos sofrem danos nos nervos e nas artérias é devido ao metilglioxal, uma toxina metabólica inflamatória que se forma quando há níveis elevados de açúcar no sangue. O metilglioxal é o mais potente criador de AGEs. Dado que os AGEs estão concentrados em alimentos de origem animal com alto teor de gordura e proteína, faz sentido esperarmos uma alta exposição de AGEs pré-formados em uma dieta cetogênica. Da mesma forma, seria de esperar menos formação interna de novos AGEs devido aos níveis presumidamente baixos de metilglioxal. Eu não consigo falar essa palavra. Dados os baixos níveis de açúcar no sangue. De modo surpreendente, pesquisadores de Dartmouth encontraram mais metilglioxal. Depois de apenas 2 a 3 semanas de dieta Atkins, os indivíduos tiveram um aumento significativo nos níveis de metilglioxal. E aqueles em cetose ativa tiveram resultados ainda piores, experimentando uma duplicação dessa glicoxina na corrente sanguínea. Níveis elevados de açúcar podem não ser a única forma de criar metilglioxal. Uma das cetonas que são produzidas em uma dieta cetogênica é a acetona, sua familiar. Esse é o principal ingrediente do removedor de esmalte, mas a acetona pode mais do que apenas remover esmalte. Ela faz com que quem segue uma dieta cetônica desenvolvida desenvolva hálito de maçã podre e seja reprovado nos testes de bafômetro. No sangue, ela pode oxidar em acetol, que pode ser um precursor do metilglioxal. Talvez seja por isso que os não diabéticos que fazem a dieta cetogênica às vezes acabam com níveis de metilglioxal tão altos quanto aqueles com diabetes fora de controle. Aí tem um quadrinho cinza aqui que diz o seguinte: e quanto aos adoçantes naturais e artificiais? Quando um estudo randomizado distribuiu pessoas para tomarem bebidas adoçadas com aspartame, fruta dos monges ou estévia, em vez de 16 colheres de chá de açúcar, a quantidade de açúcar adicionada a uma garrafa de 600 ml de Coca-Cola, descobriu-se que todas as opções eram ruins em mesma medida quando se trata de ingestão de calorias, açúcar no sangue ou picos de insulina ao longo do dia. Resultados semelhantes foram encontrados para Splenda, sucralose. Como isso é possível? O mistério foi desvendado no meu vídeo. Daí ele coloca o link para o vídeo. Bom, como reduzir o impacto glicêmico dos grãos? Olha, isso muito interessa, hein? Que legal. Na seção Separe Suas Calorias, do meu livro How Not to Diet, eu exploro como os mesmos alimentos, em diferentes formas, podem ter efeitos variados. A aveia cortada em pedaços ou grãos é considerada um alimento de baixo índice glicêmico, em média inferior a 55, enquanto o índice glicêmico da aveia instantânea é 79, o que torna um alimento de alto índice glicêmico. No entanto, a aveia instantânea não é tão ruim quanto alguns cereais matinais, os quais podem chegar a 80 ou 90, mesmo em cereais matinais zero açúcar, aí ele deu um exemplo aqui em inglês. Como é possível? Os métodos industriais modernos usados na fabricação de cereais matinais, como o Explosion Puffing,
cozimento por extrusão, aceleram a digestão e a absorção do amido, o que provoca respostas exageradas de açúcar no sangue. Aí ele fala sobre esse cheddar wet. E o espaguete tem o mesmo ingrediente, trigo puro, mas o primeiro tem o dobro de índice glicêmico do segundo. Do ponto de vista do índice glicêmico, são preferíveis pães feitos de grãos germinados, com adição de trigo partido, grãos de trigo integral, grãos de centeio ou preparados com farinha moída em pedra. Se você simplesmente não consegue viver sem pão branco, torrá-lo, usar fermentação natural, caso você asse seu próprio pão, e congelar e descongelar são todos processos que diminuem a resposta do açúcar no sangue. Quando o amido é cozido e depois resfriado, parte dele se cristaliza em amido resistente. Amido esse que resiste a ser decomposto em açúcares pelas enzimas do nosso trato digestivo, o que reduz o seu impacto glicêmico. É por isso que uma salada de macarrão pode ser mais saudável do que o macarrão quente, a salada de batata melhor do que a batata assada. Alguns grãos, em particular o sorgo e o milho, naturalmente contêm amido resistente, provocando uma resposta no açúcar e no sangue de 20 a 25% mais baixa em comparação com os outros grãos, como o arroz, o trigo e o milho. Como reduzir o impacto glicêmico das batatas? Se olharmos para a maioria dos alimentos vegetais integrais, leguminosas, oleaginosas, verduras, legumes e frutas, o aumento do seu consumo está associado a uma vida mais longa, com cerca de 25% menor probabilidade de uma morte precoce de todas as causas somadas. No entanto, parece não haver tal associação protetora com a batata inglesa. Lógico, batatas não são como carne, que pode encurtar ativamente sua expectativa de vida, mas há um custo de oportunidade no consumo delas, uma vez que cada mordida em uma batata é uma chance perdida de ingerir algo ainda mais saudável, que poderia ativamente fazer você viver por mais tempo. A razão pela qual o consumo da batata inglesa pode ter um impacto neutro no risco da mortalidade é que seus teores de fibra, vitamina C e potássios são contrabalanceados pelos efeitos prejudiciais do seu elevado índice glicêmico. É possível ter o melhor de dois mundos ao reduzir de uma forma o índice glicêmico das batatas? Existe o truque da cristalização. Ao consumir batata na forma de salada de batata gelada, por exemplo, é possível obter um impacto glicêmico quase 40% menor. Para baixar ao mínimo o índice glicêmico das batatas, cozinhá-las e depois comê-las frias ou reaquecidas no micro-ondas. O vinagre na salada de batata pode ser outra fonte de benefícios. Um pouco de acidez faz bem. Ensaios clínicos randomizados envolvendo indivíduos diabéticos e não diabéticos sugerem que o controle do açúcar no sangue pode ser melhorado ao adicionar 2 colheres de chá de vinagre a uma refeição, o que efetivamente atenua em cerca de 20% o pico de açúcar no sangue após refeição. Dessa forma, o impacto dos alimentos com alto índice glicêmico pode ser abrandado pela adição de vinagre ao arroz, como os japoneses fazem no preparo do sushi, ou pelo simples ato de molhar o pão em vinagre balsâmico, por exemplo. Foi descoberto que a combinação de resfriar antes de comer e adicionar vinagre ao preparo da salada de batatas tem um efeito exponencial. Entre no link para ver a comparação entre os efeitos do suco de limão. Apimentando as coisas. Começa mais um trechinho aqui, vamos ler ele. Como é possível perceber na tabela carga glicêmica por porção, na página 81, a forma mais simples de manter uma dieta com baixo índice glicêmico é tentar ater-se a alimentos que foram cultivados em vez de fabricados. Se você quer consumir alimentos com alto índice glicêmico, o vinagre não é a única maneira de ajudar a diminuir o pico de açúcar no sangue. Por exemplo, se você comer frutas vermelhas junto das refeições, elas podem atuar como bloqueadoras de amido, inibindo a enzima que o digere. Isso retarda a absorção do açúcar no sangue pelo organismo. Portanto, se estiver preparando um café da manhã com alto índice glicêmico, acrescente alguns mirtilos às panquecas ou espalhe frutas vermelhas sobre sua tigela de cereais. No outro extremo do espectro culinário, as cebolas são capazes de causar o mesmo efeito. Quando os indivíduos ingeriram cerca de 3 colheres de sopa de xarope de milho, o nível de açúcar no sangue deles disparou ao longo de 90 minutos seguintes.
desde o valor basal de cerca de 90 mg por dl até cerca de 130 mg por dl, antes que seus organismos fossem capazes de reequilibrá-los. No entanto, quando eles comeram 1/4 de uma cebola junto com a mesma quantidade de xarope de milho, seus níveis de açúcar subiram apenas para 115 mg por dl. Depois de comerem uma cebola inteira, o açúcar no sangue atingiu apenas 105 mg por dl. E duas cebolas resultaram em aumento de apenas 5 pontos, ou seja, para 95 mg por dl. O açúcar no sangue quase não subiu devido ao simples ato de comer cebolas, semelhante ao que se pode experienciar com medicamentos para os diabetes. As especiarias também podem ser úteis. O curry indiano, com 6 gramas de especiarias, cerca de 1 colher de sopa, reduziu a resposta do açúcar no sangue ao arroz branco em 19%, em comparação com o não uso de especiarias. E 12 gramas de especiarias reduziram o índice glicêmico em 32%. Você também pode consumir especiarias em suas bebidas. Tome um chá de gengibre acompanhado de 2 fatias de pão branco e de farinha refinada, e você conseguirá reduzir o índice glicêmico do pão em quase 30%. O chá de canela funciona ainda melhor, com uma queda de quase 40% na resposta glicêmica. Até o chá verde normal, sem acréscimo de açúcar, reduz o impacto glicêmico em cerca de 20%. Porém, é claro que antes de qualquer coisa, não comer pão branco funcionaria ainda melhor. E as infusões? Bom, a camomila é uma das plantas medicinais mais utilizadas no mundo, e há razões para isso. Quando diabéticos tipo 2 ingeriram uma pequena xícara de chá de camomila após as refeições durante alguns meses, eles apresentaram uma melhora significativa no controle do açúcar no sangue, e a longo prazo, quando comparado a beber o mesmo volume de água morna, ou de chá preto. E os efeitos colaterais? Todos positivos. Redução do colesterol, LDL, triglicérides, diminuição da inflamação, melhora no sono, do humor e no status antioxidante. O chá de camomila e o chá verde parecem compartilhar dos mesmos mecanismos de controle do açúcar no sangue, o bloqueio do transporte de açúcares através da parede intestinal. Aí tem um quadrinho aqui que se chama Esquadros do Ritmo. Na seção Cronobiologia do meu livro How Not to Diet, eu exploro como a nossa capacidade de manter açúcar no sangue sob controle se desgasta à medida que o dia avança. Devido ao nosso ritmo circadiano, uma refeição feita às 8 horas da noite pode provocar o dobro de resposta de açúcar no sangue do que uma refeição idêntica feita às 8 da manhã. Até almoçar mais cedo em vez de mais tarde pode fazer uma diferença significativa. Portanto, se você simplesmente precisa de farinha refinada e alimentos com açúcar, ceder a esses desejos pode ser menos prejudicial pela manhã. Bom, gente, é isso. Não, então eu vou acabar o capítulo. Falta muito pouquinho. Vamos acabar. Levando para passear. Dado que uma musculatura ativa é capaz de drenar o excesso de açúcar no sangue, o horário dos exercícios pode complementar o das refeições. Quando diabéticos tipo 2 foram selecionados de maneira aleatória para uma caminhada tranquila de 20 minutos, cerca de 3 km por hora, antes ou depois do jantar, os pesquisadores descobriram que, comparativamente, caminhar depois do jantar pode reduzir em 30% os picos de açúcar no sangue. Adotando uma estratégia em termos de horários, a mesma refeição e a mesma quantidade e intensidade de exercícios podem nos proporcionar um bônus significativo no controle do açúcar no sangue. Praticar exercícios após uma refeição pode reduzir o açúcar no sangue com a mesma eficiência que alguns medicamentos para esse fim. E até uma curta caminhada de 10 minutos depois de se alimentar pode fazer diferença. Consulte a seção Ajustes nos Exercícios, em How Not to Diet, para ver detalhes sobre momentos ideais. Aí vem aquele quadrinho maravilhoso do fim do capítulo, para digerir e refletirem, que a gente agora vai fazer uma recapitulação maravilhosa desse capítulo todo. As AGEs são consideradas gerontoxinas, o que significa agentes de envelhecimento, e estão implicados em um amplo espectro de doenças relacionadas à idade. De certo modo, estamos todos aos poucos sendo cozidos vivos. A temperatura corporal, os AGEs se formam endogenamente, em particular diante de níveis elevados de açúcar no sangue, mas seu acúmulo em nossos tecidos é em grande parte determinado pelos AGEs que comemos ou fumamos.
os quais não majoritariamente formados a temperatura mais alta quando alimentos são cozidos em fogo alto, ou quando o tabaco é curado. Em vez de abordar uma mudança na dieta, no entanto, a área médica se concentrou na intervenção de medicamentos para combater os AGS. Costuma-se dizer que abordagens de estilo de vida têm zero valor comercial, e argumenta-se que o frango ensopado é menos saboroso que o frango frito. Por que não continuar indo ao KFC e correr atrás do prejuízo tomando cremesim? Um medicamento vendido nos Estados Unidos que bloqueia a absorção das AGEs toda vez que você come para reduzir a absorção das toxinas. Acontece que o medicamento é apenas uma preparação de carvão ativado e como o usado em casos de overdose e envenenamento. Tenho certeza que acompanhar o KFC em um pouco de ipecacuanha também reduziria seus níveis de AGS. Ainda não foi estabelecido um nível seguro de ingestão de AGS na dieta, mas estudos em animais mostram que reduzir o consumo, mesmo que seja em apenas 50%, pode levar uma vida mais longa. A melhor forma de reduzir a absorção de AGS é, antes de mais nada, diminuir a sua exposição a eles. Para ajudar a retardar a via bioquímica de envelhecimento em escala diária, considere parar de fumar, evitar os alimentos mais nocivos como bacon e salsichas, seguir uma dieta com baixo teor de AGS, dando preferência a alimentos como frutas e legumes, cozinhar alimentos ricos em proteína usando métodos de calor relativamente baixo e alta umidade, como ensopar ou cozinhar no vapor em vez de grelhar ou fritar. Consumir oleaginosas ou sementes cruas em vez de torradas ou assadas. Optar por alimentos com menor carga glicêmica. Bom, terminamos esse capítulo 6 maravilhoso. A leitura de hoje até se estendeu um pouquinho mais, né, gente? Mas é porque, assim, para terminar o capítulo, né, normalmente a gente se estende um pouquinho mais. A gente se estendeu 5 minutinhos aqui a mais. E, bom, como eu disse no começo, eu tô te esperando no Saudabilize para a gente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo nesse livro maravilhoso. Beijo, amor! Ah, hoje é sexta, né? Então agora até segunda. Beijão, até lá.